Bora relembrar uma das jornadas mais incríveis da história do futebol. A gente vai contar a história da conquista do pentacampeonato mundial pela seleção brasileira lá em 2002. Uma campanha que foi pura redenção, cheia de talento e, no final, de glória. Uma história que transformou um time que ninguém acreditava em lendas imortais. O ano era 2002 e o palco era a Ásia. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi sediada em dois países ao mesmo tempo: Coreia do Sul e Japão. E pra gente aqui no Brasil, isso significava uma coisa: acordar de madrugada ou bem cedinho pra torcer. Era o país inteiro ligado na TV. Uma loucura. E a essência dessa história é exatamente essa. Uma seleção que, olha, se classificou para as eliminatórias no sufoco, sabe? Cheia de dúvidas, todo mundo desconfiando, mas que, na hora que a bola rolou na Copa, virou uma verdadeira máquina de vencer. Mas aí fica a pergunta, né? Como eles conseguiram? O que fez essa seleção ser tão especial a ponto de conquistar o mundo? É isso que a gente vai descobrir agora. Os segredos por trás da última grande conquista do Brasil em uma Copa do Mundo. Pois é, apesar de toda a história da camisa amarela, o Brasil não chegou nem perto de ser um dos favoritos. A campanha das eliminatórias foi sofrida demais e a desconfiança da imprensa e da torcida, nossa, era gigantesca. Ninguém botava muita fé. E a maior de todas as dúvidas, a maior interrogação, era sobre a principal estrela do time, Ronaldo. O fenômeno vinha de duas lesões gravíssimas no joelho. Sério, só o fato dele estar na Copa já era uma vitória. Mas ninguém fazia ideia do que esperar dele em campo. Será que ele aguentaria? E foi com esse time aí que o técnico Filipão foi pra guerra. Uma defesa bem sólida, com 3 zagueiros, 2 alas que eram verdadeiros pontas, né? Cafu e Roberto Carlos. E lá na frente tinha magia. Os 3 R's: Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Um trio de ataque que, sem saber, estava prestes a entrar para a história. Só que aí o torneio começou e, de repente, a história mudou da água para o vinho. Aquele time cheio de dúvidas começou uma campanha que foi, simplesmente, perfeita. 100% de aproveitamento. Impressionante. Na fase de grupos, o Brasil foi construindo a confiança. A estreia foi dura, contra a Turquia, mas veio a vitória. Depois, um passeio contra a China, um show de bola. E para fechar, outra goleada, dessa vez na Costa Rica. O ataque estava voando, mais afiado do que nunca. Bom, mas se a primeira fase foi, digamos, tranquila, o mata-mata foi o oposto. O caminho até a final foi cheio de obstáculos, de momentos de pura tensão. Cada jogo era um teste para o coração do torcedor. Logo nas oitavas, contra a Bélgica, veio talvez o maior susto da Copa inteira. O jogo estava 0-0 e os belgas tiveram um gol que foi legítimo anulado pelo juiz. Foi um sufoco. Mas no segundo tempo, o talento individual falou mais alto e Rivaldo e Ronaldo resolveram a parada. Ufa! Já o jogo contra a Inglaterra, esse foi uma montanha-russa de emoções, principalmente para o Ronaldinho Gaúcho. Ele foi do céu ao inferno em minutos. Primeiro, deu uma assistência genial para o Rivaldo empatar. Depois, marcou aquele gol antológico de falta que ninguém esquece. E logo em seguida foi expulso. Com 1 a menos, o Brasil teve que mostrar uma garra absurda para segurar a vitória. Na semifinal, reencontramos a Turquia. E essa partida ficou marcada por 2 coisas. Primeiro, o famoso corte de cabelo cascão do Ronaldo, que, na verdade, foi uma estratégia genial para a imprensa só falar do cabelo e esquecer de uma lesão que ele tinha na perna. E segundo, pelo gol dele, um gol de biquinho, na raça, que colocou o Brasil na grande final. E então chegamos lá, a grande final em Yokohama, no Japão. O adversário, a poderosa Alemanha, um confronto que prometia ser um verdadeiro duelo de titãs, a final dos sonhos. E a final inteira parecia se resumir a esse duelo. De um lado, Ronaldo, o fenômeno, buscando a consagração final depois de tudo que passou. Do outro, Oliver Kahn, o goleiro alemão que tinha sido uma muralha, uma parede durante o torneio todo. E olha que fato curioso, por mais incrível que pareça, Brasil e Alemanha, 2 das maiores potências do futebol mundial, nunca, jamais, tinham se enfrentado numa Copa do Mundo. O primeiro encontro da história foi logo numa final. Tinha que ser. O jogo foi tenso, equilibrado, estudado, até que o impensável aconteceu. Oliver Kahn, que tinha sido eleito o melhor jogador da Copa, cometeu um erro. Um único e fatal erro. A jogada foi assim, ó. Rivaldo arriscou um chute forte de fora da área. Kahn tentou segurar,
Mas a bola escapou e quem estava lá, como um predador esperando o bote? Ronaldo. Com aquele instinto matador, ele só empurrou para dentro. 1-0. A redenção estava começando a acontecer ali, na nossa frente. E para não deixar nenhuma dúvida, 12 minutos depois veio o golpe final. Numa jogada brilhante, Kleberson avança, toca para o Rivaldo, que faz um corta-luz espetacular, genial, e a bola sobra limpinha para o Ronaldo bater com categoria no canto. Golaço! 2-0, acabou. O Brasil era pentacampeão do mundo. Essa vitória deu pontapé inicial para uma das maiores festas populares da história do Brasil. Foi coisa de outro mundo. O país inteiro literalmente parou para receber os seus heróis. A festa foi gigantesca. Teve desfile em carro aberto em Brasília, recepção do presidente e, claro, o momento icônico do Vampeta dando cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto. As ruas do Rio, de São Paulo, do país inteiro se transformaram num mar verde e amarelo por dias. Mas afinal, qual é o legado dessa conquista? Por que mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda fala da seleção de 2002 com tanto carinho, com tanta saudade? Bem, os números já falam muita coisa. Foi uma campanha perfeita. 7 jogos, 7 vitórias. Sem precisar de prorrogação, sem disputa de pênalti, um feito que até hoje nenhuma outra seleção conseguiu repetir numa Copa com 32 times. E no centro de tudo isso estava ele. Ronaldo terminou como o artilheiro da Copa, com 8 gols, completando uma das maiores e mais emocionantes histórias de superação que o esporte já viu. Foi a redenção final, a coroação do fenômeno. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com aquela combinação de poder, de habilidade, de pura magia, será que o trio Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho foi o maior ataque da história do futebol? Bom, o debate fica aberto, mas uma coisa é certa: o lugar deles na história, esse tá garantido para sempre.